é questão de tempo, é questão de prioridade. E tudo que você valoriza, você arruma tempo, irmão. Eu não vim aqui enganar vocês. Eu não vim aqui brincar com vocês. Eu não vim aqui pregar mensagem repetida. Eu não vim aqui com chavões. Eu não vim aqui com mensagem decorada para ver a sua reação. Eu não me importo com o que você faz aqui. Eu quero saber o que você vai fazer depois que sair daqui. Saia daqui com raiva de si mesmo. Saia daqui com raiva de si mesmo. Dizendo, eu preciso melhorar. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O tema de vocês é valores inegociáveis. Vamos falar sobre os valores inegociáveis. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus por esta palavra. Queridos irmãos, Jesus treinou 12 homens. Um deles se perdeu. E Jesus estabeleceu Matias no lugar deste que se perdeu. Neste treinamento, Jesus os conduziu, instruindo-nos numa vida de oração. Quando Jesus foi batizado, ele orou. Quando as multidões vinham a Jesus, ele se retirava para orar. Para escolher os discípulos e transformá-los em apóstolos, Jesus passou a noite orando. Jesus se transfigurou diante dos discípulos depois de orar. Quando Jesus ensinou a oração modelo que nós chamamos de o Pai Nosso, Jesus só ensinou essa oração depois que ele tinha acabado de orar. Lucas 11. Quando Jesus foi preso, Jesus estava orando. Antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus orou. Antes de ser assunto aos céus, Jesus orou em João 17 pelos discípulos e por nós, os que ainda não haveríamos de crer. Na cruz, Jesus orou. Pai, perdoa porque estes não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus ressuscitou. Andou com os discípulos 40 dias. Foi assunto aos céus. E o escritor aos Hebreus diz que ele está à direita de Deus, orando, intercedendo por nós. Quando Jesus foi batizado, em Mateus capítulo 3, ele foi ao deserto ser tentado pelo diabo. Ele foi aprovado. E ele já saiu do deserto pregando. Depois ele foi para a sinagoga e deram a ele o livro. E ele abriu e começou a pregar. E disse nesse livro o profeta Isaías falou de mim. Já estamos em Mateus 4 e 5. Em Mateus 5, Jesus sobe até o topo do monte e começa a pregar. Mateus 6, Jesus está pregando. Mateus 7, Jesus está pregando. E as suas pregações eram assim: ouvistes o que foi dito, mas agora eu vos digo. Literalmente ele estava mudando o que disseram. Por isso que na conclusão do seu sermão ele diz assim, alguém disse assim, a multidão disse assim, na conclusão do sermão do monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Nos últimos versículos do capítulo 7, a multidão disse assim: nunca vimos ninguém falar com tanta autoridade. A autoridade ali não era grito. Não. A autoridade era: vocês ouviram assim, mas eu digo assim. Nenhum profeta dizia assim.
Todo profeta dizia assim, ó, vocês estão fazendo assim, mas assim diz o Senhor. Jesus não. Jesus não dizia assim, diz o Senhor. Ele dizia, eu vos digo. A partir de agora é o que eu digo. E o povo reconheceu a autoridade. Mateus 15, Jesus vai pregar de novo. Mateus 20, Jesus vai pregar de novo. E vai bater no adultério. Vai bater no divórcio injustificável. Vai bater. Vai corrigir os hipócritas. E vai dizer assim, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então entenda, eu falei que Jesus começou instruindo os seus discípulos numa vida de oração. E depois eu falei para vocês que Jesus veio instruindo os seus discípulos pregando. Quando você chega em Mateus 23, Jesus começa uma nova série de sermões escatológicos, 24 e 25. E aquilo que os discípulos não compreendiam publicamente, eles ficavam calados. Quando chegavam no local à parte, eles perguntavam, Senhor, o Senhor contou aquele negócio lá, a gente não entendeu nada. E Jesus disse, eu falei lá, porque a eles não foi dado conhecer os mistérios do reino. Mas a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino. Então eu vou explicar para vocês. Quando você chega no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, capítulo 2, Jesus prega no templo. Capítulo 3, ele prega um homem. Capítulo 4, ele prega a mulher samaritana. O homem foi Nicodemos. Capítulo 5, ele opera milagre. Capítulo 6, ele prega um duro sermão que as pessoas começaram a abandoná-lo. Ele prega um duro sermão que as pessoas disseram, quem pode ouvir uma pregação como essa? E começaram a abandoná-lo. Aí só sobraram 12. Aí ele olhou para os 12 e perguntou, vocês também não vão vazar, não? Vão com eles. Aí Pedro disse, para quem? Não é para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. João capítulo 7, no último dia da festa, Jesus se levanta e começa a pregar de novo. João 8, Jesus está assentado na porta do templo pregando. João 10, Jesus prega por parábolas. Eu sou a porta. João 12, Jesus prega um sermão maravilhoso sobre sua morte e ressurreição. João 13, ele prega aos discípulos. João 14, ele prega aos discípulos falando do céu. João 15, ele prega aos discípulos falando da missão deles. João 16, ele prega sobre a pessoa do Espírito Santo. João 17, ele ora. João 18, ele é preso. 19 e 20, crucificação, ressurreição. 21, resgate dos discípulos e o envio para que preguem. Então, duas coisas marcaram o ministério de Jesus enquanto discipulava. Oração e palavra. Quando em Atos 1 ele é assunto aos céus, Atos 2 ele envia o Espírito conforme prometeu em João 14 a 16. De Atos 1 a 2 a igreja ficou 10 dias em oração. Atos 3, Pedro e João estão subindo ao templo para orar. Atos 4, a igreja ora novamente, o lugar treme e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar. Atos 5, um casal que não ora mente na hora da oferta, Ananias e Safira, e o Espírito Santo mata os dois. Espírito Santo, tá? Consolador. Matou os dois. E no Antigo Testamento não, tá? É no Novo Testamento, no amor. Aí chegamos no capítulo 6. Jesus deu aos discípulos 2 valores inegociáveis para a igreja. O que Jesus ensinou aos discípulos, ele ensinou à igreja. Não há uma palavra aos discípulos e outra palavra à igreja. Porque os discípulos foram a base da igreja. Então a base precisava receber o que recebeu. Se a base ouviu a mensagem que ouviu, por que nós, as pedras sobre eles, receberíamos uma mensagem diferente? Pedro e Paulo disseram que Jesus é a pedra angular, principal, basilar. Nós somos pedras vivas nessa construção chamada igreja que cresce como um edifício. A base é a mesma. Paulo disse aos Efésios que nós somos construídos sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, o que Jesus ensinou aos apóstolos foi aquilo que os profetas haviam ensinado. E aquilo que foi ensinado à igreja, através dos apóstolos, pais da igreja, avivalistas, reformadores, foram os ensinamentos herdados dos apóstolos. Escute-me bem. O que Jesus ensinou aos apóstolos veio dos profetas. E o que os profetas ensinaram à igreja... o que Jesus ensinou aos apóstolos veio dos profetas. E o que os apóstolos ensinaram à igreja veio de Jesus, que herdou dos profetas. E assim a doutrina vem passando e chegando até nós.
A prática da oração também, pelo amor de Deus, não me faça voltar lá no Gênesis para falar de oração. Então são valores inegociáveis. Se Jesus, que era Deus entre os homens, falando de si mesmo, levava uma vida de oração, se Jesus entre os apóstolos lhes explanava a palavra, são dois valores inegociáveis. Muitas coisas os discípulos pararam de praticar, porque saíram do judaísmo e se tornaram seguidores de Cristo. O que importa para nós como regra, lei e costume é de Cristo para cá. Esses dois valores, ele estabeleceu à igreja, ele estabeleceu aos discípulos e não podem ser removidos. Não podem ser negociados. O que está acontecendo em Atos capítulo 6? O versículo 1 diz assim, que o número dos discípulos cresciam. E pode ter certeza que quando a igreja começa a crescer, existem problemas. O meu pastor sempre diz que crescer dói. É só o projeto de Deus, chamado igreja, começar a se desenvolver, os problemas surgirão. Porém, não venha para cá mistificar as coisas. Pastor, é o capeta é o capeta, né? Não, às vezes nós somos o nosso próprio capeta. Porque o número dos discípulos está crescendo, os judeus de fala grega entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, é tudo judeu. Mas só por causa do sotaque, só por causa do evangeliquez ser diferente, está havendo preferência na fila do pão. Quem são os judeus de fala grega? Ora, na dispersão, nas idas para o cativeiro, alguns saíram daquela circunvizinhança de Jerusalém e foram para longe. Mas no dia de Pentecostes se converteram quase 3.000 almas. Quando você chega no capítulo número 5, já são mais de 5.000 almas. Então a igreja está? Os que vieram participar da festa do Pentecostes no capítulo 2, ficou em Jerusalém. Se entregaram para Jesus, a mensagem que Pedro pregou, abandonaram tudo e ficaram ali em Jerusalém. Estes que vieram de longe são as pessoas de fala grega. São judeus de fala grega. São judeus por nascimento, mas aprenderam a língua da época, o grego, que hoje seria o inglês. Porém, judeus ali ao redor de Jerusalém, Jerusalém, Judeia, Samaria, tudo pertinho, também estavam se convertendo ao evangelho de Jesus. Só que esses, por nunca terem saído dali, mantiveram a língua hebraica ou aramaica. Então, quando a igreja cresce, e ela tem um projeto social, se perde não, por favor, fica comigo. Quando a igreja tem um projeto social, e tem 3 pães, a prioridade é para quem nunca saiu da nossa terra. Eles pensando. Vocês de fala grega saíram da nossa terra porque quiseram. E quem estuda a Bíblia sabe que judeu tem esse negócio de nacionalidade. Lembra do capítulo 1? Senhor, quando é que o Senhor vai resgatar o reino a Israel? Para a gente ser igual era no tempo de Davi e Salomão. Nós meter espada no bucho dos romanos. Quando é que o Senhor vai devolver essa glória para nós? Então, só porque os novos convertidos de fala grega estão na fila. Porém, novos convertidos de fala hebraica, que nunca saíram de Jerusalém, também estão na fila. Os diáconos diziam, você não fala a nossa língua direito porque seus antepassados saíram do meio de nós. Então você vai ficar com fome porque nós vamos dar preferência para quem fala a nossa própria língua. E aí, irmão, os crentes hebreus recebiam comida. Porque o governo estava confiscando os bens dos salvos. O governo estava tirando as riquezas dos salvos. Barnabé teve que vender o lote dele, pegar o dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos para um ajudarem aos outros. Eles comiam um nas casas dos outros. Não tem nada a ver com comunismo e que crente tem que ser pobre. Isso é catolicismo franciscano. O governo estava confiscando os bens dos salvos. Então, na obra social, quem não tinha a língua hebraica, porque misturou com a fala grega, ficava com fome. E quem falava o hebraico ou o aramaico, comia, enchia o bucho. E o que eles estão fazendo? Bora dar comida para o povo, bora dar comida para o povo. Mas esse não foi o valor inegociável que Jesus ensinou. Deixa eu fazer uma pergunta. O que Jesus mais fez? Orou ou multiplicou o pão?
O que Jesus mais fez? Pregou ou multiplicou o pão? A igreja está deixando de pregar e orar para dar comida para faminto. Aí eu faço uma pergunta. É importante ou não é cuidar dos famintos? É só uma pergunta. É ou não? É importante ou não é? O texto diz que é importante. Versículo 3. 2 mais 1. 1,5 mais 1,5. 3. Escolhei irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. É importante dar comida para quem tem fome. É importante cuidar dos famintos, mas não é valor inegociável. Se for necessário ficar com fome para ler Bíblia, fique. Se for necessário ficar com fome para orar, fique. Se for para trocar, comer ou ler Bíblia, leia. Comer ou orar, ore. Eu não peço para dar glória não, fique tranquilo. Teve fofoca? Não. Os apóstolos viram que eles erraram. Versículo 2. Por isso, os 12 reuniram os discípulos. A multidão reuniu a igreja. E disse, não é razoável. Não é certo negligenciarmos. O quê? O ministério da palavra para servir as mesas. Deram importância para dar comida. Porque tem gente que é assim, tá? Ele é crente como? Fazendo boas ações. Tem que fazer boa ação. Jesus é amor. A viúva crente está passando fome, mas ele cuida do ímpio. O órfão crente está na necessidade, mas o negócio é ímpio. Isso é coisa de espírita, tá, irmão? Você pensa que está fazendo a obra porque dá comida para quem tem fome? Você pensa que tem intimidade com Deus porque cuida de quem é necessitado? Você não ora e você não lê Bíblia? De nada vale. Eles disseram, não podemos, não é certo, negligenciar a palavra a fim de servir a mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Eu gosto dessa parte. De boa reputação. Não importa o que falam de mim. Tô nem aí. Meu compromisso é com Jesus. Tô nem aí pro que falam de mim. Tá? É sério que tu não tá nem aí? Para dar comida para faminto tinha que ser de boa reputação. Imagine para cantar, pregar, liderar. Para servir a sopa para o mendigo. É por isso que o Brasil está cheio de vereador, deputado, bandido. Ladrão. Porque se dá kit gás, kit gravidez para pobre, tá bom. Na igreja não é assim, não. Boa reputação. Sabe quando a gente diz assim, rouba, mas faz. Nós, os apóstolos, abrimos mão do ministério da palavra para ficar dando comida para quem tem fome. Eles reconheceram o erro deles. Eu não estou desprezando obra social, pelo amor de Deus. Estamos falando de escala de valores. Os apóstolos, percebendo o erro, disseram, escolham 7 homens de boa reputação. Segundo, quer falar? Não, apaga a luz. Acho que não está vendo, apaga a luz. Primeiro, boa reputação. Segundo, haja luz. Terceiro, apaga a luz. E de? Primeiro. Segundo. Terceiro.
pregar? Não. Para cantar? Não. Dirigir igreja? Não. Ajudar quem precisa. Só, para dar comida pro faminto? Para que tudo isso? Padrão. Pode acender, irmão. Padrão. Valor. Quem assiste pregação no YouTube? Quem assiste pregação no YouTube? Quem segue pregador no Instagram? Quem segue? Quem segue? Onde ele congrega? Onde ela congrega? Quem é o pastor dele? Quem é o pastor dela? Cadê a esposa dele? Fala o nome dela. Ah, não tem não? Não, pastor, é 30 dias de agenda direto. Então isso quer dizer que ele não congrega. Isso quer dizer que ele não tem compromisso com a igreja local. Isso quer dizer que ele não tem pastor. E está discipulando você. Ah, você gosta de site de fofoca que eu sei. Tem a ligação? Ele ligando para a pessoa que ele está falando mal? Tem um print do e-mail, ele tentando tirar dúvida com a pessoa que ele está falando mal? Vai lá no site, no Instagram do Fustigo Gospel, tem meus áudios lá. Ou vocês são moleques ou vocês são mocinhas fofoqueiras. Vocês são vagabundos. Quer saber da minha oferta? Me liga. Falei ou não falei? Me liga, me aceita na live ao vivo. Fala comigo, debate comigo. Ao vivo aqui, cara a cara. Não aceita. Mas a gente vai lá e curte. Aí você vem cá no meu Facebook. Você vem cá no meu Instagram. Quando eu digo você, é generalizando mesmo. Mas você tá entendendo o que eu tô falando. E acreditando em site de fofoca. Quer me exortar. Mas a minha vida é um livro aberto. Eu tenho igreja. Eu tenho pastor. Eu tenho esposa. Meu pastor tem uma vida aberta. Sei quem é ele. Sei onde ele mora. Sei onde ele congrega. Sei quem é a mulher dele. Mas você é fãzinho de pregador de internet. Não de pregador na internet. Pregador na internet é diferente de pregador de internet. Porque a gente negociou. Tem caráter não, mas quebra tudo. Nem abre a Bíblia, mas ó, pra. Padrão. Valores inegociáveis. Boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. Terceiro, cheios de sabedoria. Pra quê? Pra dar comida pro faminto. Imagine pra subir essa tribuna. Pegar nesse microfone e falar pra noiva do Cordeiro. Não baixe o padrão. Escolhei, irmãos. Escolhei, irmãos. Escolhei, irmãos. Bora lá? Escolhei, irmãos. Peraí, irmão. Volta no 2. Essa lâmpada vai queimar. Vai não, né, pastor? Os 12. Quem são esses 12? Os apóstolos. Os apóstolos convocou a multidão e falou o que no 3? Escolhei. Então é uma ordem apostólica. Ou seja, os apóstolos estão dando uma. E qual é a ordem? Escolhei. Ok. São os apóstolos. Não vou falar isso, não. São os apóstolos que estão escolhendo ou estão ordenando que a igreja escolha? Quer falar não? Eles estão escolhendo ou ordenando que a igreja escolha? Sabe por quê? Pastor, o texto difere apóstolo de irmãos, sim ou não? Então quem está escolhendo são os irmãos e não os apóstolos. Ok, mas quem... A expressão discípulos no versículo 1 é irmãos, é porque Lucas é médico e sabe diferenciar momentos. Geral, discípulos. Se converteu a discípulo. E o que é discípulo? O aprendiz. Se você não gosta de aprender, sinto muito, você não é discípulo. Você gosta do culto, do ar-condicionado, da poltrona. Discípulo e aprendiz. Aí no versículo 2 diz...
Irmãos, a gente não pode negligenciar, a gente, os apóstolos, não pode negligenciar a palavra para dar comida para quem tem fome. Versículo 3. Irmãos, já é carinhoso. Porque a igreja não é feita só de aprendizes. A igreja é uma família. Irmãos. E você confia na sua família. A igreja é esse ambiente. Irmãos, aí, de modo carinhoso, os apóstolos dizem, irmãos, escolhei. Escolhei. Isso quer dizer que a igreja escolhe. Mas para você escolher, você tem que ter discernir. Então é a igreja que discerne a minha chamada. Quem discerne sua chamada? Rapaz, bombou no Facebook. E sua igreja? Irmão, se sua igreja não gosta de te ouvir cantar, vá vender pirulito. Se sua igreja não suporta te ouvir pregar, vá vender geladinho. Não sei como é que vocês falam aqui. Vá vender picolé, sacola. Não entendi, pastor. Eu vou ser mais claro. Não é agendas externas que confirmam nossa chamada. É a nossa igreja onde congregamos. Se sua igreja não quer te ouvir, não importa outros quererem te ouvir. E se você é pregador e é casado, se sua esposa não quer te ouvir, se sua esposa não quer olhar na sua cara, você já perdeu sua principal igreja. Escolhei, irmãos. Escolham, igreja. Analise entre vocês, ó. Escolhei entre vós, dentre vós. É o que Eliseu falou para aquela mulher. Pode pedir vaso emprestado, pode. Mas a vasilha que vai encher os vasos emprestados é a vasilha de dentro da casa. É a igreja que confirma a nossa chamada. Hoje eu prego Brasil e fora do Brasil. Mas eu comecei no ciclo de oração que minha mãe dirigia. E ela tinha vergonha de me dar oportunidade. Para não dizer só porque é filho dela. Aí eu orava, as irmãs pediam. Com 12 anos eu fui morar em Brasília. Fui morar mesmo. Para ajudar os meus pais na Bahia. Aí eu morava em cima da igreja, num quartinho. Só cabia cama de solteiro e minha banca de livros e um frigobarzinho. Irmão Aleã dirigia a Kombi para buscar os irmãos enfermos. E quem ia abrindo a porta da Kombi? Eu. Pergunta para quê? Vou te explicar. Quando a Kombi enchia, eu trancava a porta, em direção à igreja, eu ficava de joelhos, de costas para o para-brisa, de frente para as irmãs e os irmãos idosos, velhinhos, enfermos, e eu ficava pregando para eles. Aí um passava para o outro, ele prega bem, ele tem uma palavra boa. Um começou a passar para o outro. Comecei a pregar nos congressos. A sua igreja, e eu vou provar na Bíblia, isso é um valor inegociável. Delino Massal falou pro meu irmão, que é compositor daquela banda Casa USP, mas ele já saiu da banda, aquela banda é só graça. Aí Delino Massal olhou pro meu irmão e falou assim, se a sua igreja não canta suas músicas, o Brasil não cantará. Isso é um valor inegociável. Você tem que trabalhar na sua igreja. Você tem que ser bênção na sua igreja. Você não pode ser bênção para outras igrejas se você não é bênção na igreja que Deus te plantou. Josué capítulo 1, Josué está de pé, querendo assumir a chamada. O povo olhou para Josué e disse, se o Senhor for contigo como foi com Moisés, seremos com você. 1 Samuel capítulo 3, diz a Bíblia que Israel, ouvindo Samuel, o reconheceu como profeta. Atos capítulo 6, a igreja olhou para Estevão e para mais 6 homens e disseram, vocês têm boa reputação, vocês têm sabedoria, vocês são cheios do Espírito Santo. Não negocie isso. Ore para pregar na sua igreja. Jejue para pregar na sua igreja. Ensaie para tocar bem na sua igreja. Se forme para ajudar a sua igreja, seu pastor, sua liderança. Agora, não vou falar isso não. E nós perseveraremos no ministério. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Você só persevera naquilo que você já faz.
É valor inegociável. Mas a oração na vida de muitos crentes não é valor inegociável. É um valor que deve ser resgatado. Tem quanto tempo que você orou o mínimo? Pastor, e o que é o mínimo? Deixa eu ver quem não fugiu da aula de português. Ficai aqui. João 18. Eu vou ali. E volto já. Jesus foi e voltou, os discípulos. Aí Jesus olhou para eles e perguntou o quê? Nem uma hora? Hã? Interpretou. O pastor acabou de fazer uma exegese. 3 vezes Jesus ia e voltava. Eles estavam? Aí Jesus olhou e disse: olha o desprezo de Jesus. Nem uma hora. Podem orar. Pastor, mas eu não sei o que falar. É porque você quer depender de você para falar com o rei. Você tem que aprender com o rei para falar com o rei. Nada que flua de você mesma, de você mesmo, presta para o rei. Nada! Encha seu coração com a palavra. E da palavra fluirá palavras ao rei. Porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino. São todas as coisas. Se não começar dele, não serve para voltar para ele. Agora, como é que eu vou orar se eu não leio Bíblia? Como é que eu vou falar com a própria palavra? Se eu não valorizo a palavra, como eu terei comunhão com a palavra encarnada? Se eu não tenho comunhão com a palavra escrita e não obedeço a palavra pregada. Nós vamos perseverar na oração. Os apóstolos estão dizendo, nós não vamos deixar de orar. Lembra, Jesus tinha uma vida de oração. Os apóstolos tinham uma vida de oração. Irmão, Davi, guerreiro, poeta, rei, profeta. Mas ele disse, 3 vezes ao dia eu clamarei ao Senhor. À tarde, à noite e ao amanhecer, invocarei o Deus vivo. Irmão Daniel, no capítulo 1, Daniel é um dos mais sábios. No capítulo 2 de Daniel, Daniel é o líder dos sábios. No capítulo 4, Daniel é o conselheiro do rei. No capítulo 5, Daniel é o 3º governador na Babilônia. No capítulo 6, Daniel ora 3 vezes ao dia. Você não tem tempo para orar. É sério que você não tem tempo para orar? E eu sei porque você não tem tempo para orar. É porque não tem valor orar para você. Porque se fosse inegociável, você só iria assistir seu filme depois que orasse. Você iria assistir seu time jogar depois que orasse. Sabe por que Paulo disse em Efésios capítulo 5, remir o tempo? Repete aí. Remir o tempo. Sabe o que significa a palavra remir? Resgatar. Se você passou uma semana sem orar, a próxima semana ore a semana toda. Resgate o tempo. Se você não ora, você não presta para ser crente. Resgate o tempo perdido. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. E tudo que você valoriza, você arruma tempo, irmão. Eu não vim aqui enganar vocês. Eu não vim aqui brincar com vocês. Eu não vim aqui pregar mensagem repetida. Eu não vim aqui com chavões. Eu não vim aqui com mensagem decorada para ver a sua reação. Eu não me importo com o que você faz aqui. Eu quero saber o que você vai fazer depois que sair daqui. Saia daqui com raiva de si mesmo. Saia daqui com raiva de si mesmo. Dizendo, eu preciso melhorar. Nós perseveraremos na oração. Quem ora, olha, sai dele. John Bunyan. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer nada mais que orar até que tenha orado. O peregrino.
Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Vão estar bem. Você quer, não? William Lau. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Sabe o que você odeia? Não ora. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo a orar. Charles Spurgeon. Enquanto Spurgeon pregava, uma equipe de oração ficava embaixo do púlpito, orando por ele. Spurgeon disse: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Porque ninguém pode estar de pé diante da igreja sem antes ter ficado de joelho diante de Deus. Samuel Chadwick disse: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem trabalho, nem religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, ele zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. André Murray disse: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar está dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. A fé é onipotente apenas quando está de joelhos. Agostinho de Hipona disse: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Sabe por que você não ora? Você não tem sede de Deus. E não adianta as músicas redondinhas. Tô com saudade, eu amo tu, eu quero sentar no seu colo. Se for macho cantando, Jesus diz: no meu colo não, velho. No meu colo não, macho. Não é 15 minutinhos com a equipe de louvor cantando musiquinha romântica que você tem intimidade. Não, não, não. Intimidade na Bíblia é oração. Você não tem comunhão com quem você não conversa. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tem quanto tempo que você não lê Bíblia? Isso é inegociável. Você não compra um comentário bíblico, mas você paga a Premier. Você não compra um livro sobre Bíblia. Você não tem uma teologia sistemática em casa. Nem sabe o que é isso. Mas você já sabe o que é Amazon, Star Plus, Netflix. E você paga 30, 40, 50, 80. Você não tem uma Bíblia de estudo, que é a ferramenta profunda mais próxima que você tem ao lê-la. Não, para você não vale. Porque você negociou o valor. Ah, irmão, o salmista disse: Senhor, eu guardei a melhor coisa, a tua palavra no melhor lugar, no meu coração, para o melhor propósito, não pecar contra ti. Uma criança olhou para o vô e disse: vô, de quem é aquele livro preto lá na estante? E o vô disse: é o livro de Deus. Segunda vez: vô, de quem é aquele livro empoeirado lá no altão? É o livro de Deus. Terceiro mês: vô, de quem é aquele livro? Meu filho, eu já te falei que é o livro de Jeová. E por que a gente não devolve, a gente não usa? Lucas 24, Jesus abriu as escrituras e começou a falar aos homens desanimados no caminho de Emaús. E depois eles disseram um ao outro: o nosso coração ardia quando ele falava da palavra para nós. Irmão, o salmista disse que a palavra de Deus despede labaredas de fogo. Lutero disse: considere perdido o dia que você não meditar nas Escrituras Sagradas. Se você não leu Bíblia hoje, você perdeu o seu dia. John Bevere, ele tem um projeto de lançar cestas básicas, que é um importante negócio. Só não é um valor inegociável. Cestas básicas em países onde o evangelho não entra. E ele coloca a Bíbliazinha lá, o Novo Testamento. E ele diz que nas últimas vezes que o avião fazia um voo rasante, lançando as cestas básicas. Nas primeiras vezes, as pessoas pegavam as cestas básicas e corriam dentro de algo bem empacotado.
Mas nas últimas vezes que ele começou a colocar, estou caminhando para a conclusão, que ele começou a colocar Bíblia dentro das cestas básicas, ele disse que quando as cestas básicas desciam, ele via as pessoas rasgando, jogando comida para tudo que é lado, pegava a Bíblia, apertava no peito e saía correndo. Só dará ouvidos aos falsos que não se deu a palavra verdadeira, irmão. São esses os valores inegociáveis. Pastor, como é que eu faço para que a igreja, como que eu não abro mão dos valores? Qual é o comportamento que a igreja deve ter? Que até agora eu só falei o que a gente não pode fazer. Mas de que modo a gente valoriza o que de fato tem valor? Primeiro, quando há discernimento e apresentação da solução. Os apóstolos tiveram discernimento. Eles perceberam que estavam dando comida material acima da comida espiritual. Discerniram. Examinaram a si mesmos. Você não quer ser alguém que negocia valores? Se examine. Olhe para si mesmo, para de olhar a vida dos outros, olhe para a sua. Faça como Isaías, ai de mim. Faça o que Paulo disse na ceia, examine o homem a si mesmo. Você percebeu que não foi ninguém que foi lá, os crentes estavam brigando, tá dando comida pouca para nós, só porque nós não falamos a sua língua e tal. Mas os apóstolos disseram, a culpa é nossa. Eles tiveram discernimento do problema. E eles apresentaram uma solução. Escolhei 7 homens para resolver esse importante negócio. A igreja não negociará seus valores se ela tiver discernimento. Se a gente não tiver discernimento, nós estaremos trazendo o sistema mundano para dentro da igreja. E dizendo assim, nada a ver. Se a igreja não tiver discernimento, falsos profetas, falsas mensagens, falsos pregadores estarão pregando para nós. E a gente vai estar negociando os valores. Se a gente não tiver discernimento, os coaches invadirão nossos púlpitos e calarão os profetas. Nós abriremos mão daquilo que de fato tem valor. Mas é preciso alguém ter discernimento. Segundo lugar, nós não negociaremos o que de fato tem valor quando virmos os problemas e apresentarmos a solução. Eles viram o problema. Qual era o problema? Estamos abrindo mão da palavra e dando comida para quem tem fome. E a solução? Escolha 7 homens capazes para dar comida para quem tem fome. E nós continuaremos no ministério da oração e da palavra. Ou seja, apresentar a solução. Aí vou fazer uma pergunta para a igreja que lê Bíblia. Deu certo? Deu certo? Deu. Porque quem viu o problema apresentou a solução. Ver problema na igreja e sair falando mal da igreja, postando no Facebook, fazendo grupinho de fofoca, não faz de você um profeta. Só mostra que você é fofoqueiro. Ver os defeitos na igreja e sai da igreja falando mal do som, da pregação, do pastor, do cantor, na frente de seus filhos, só torna você um satanás para sua família. Porque quando esses meninos completarem 13, 14, 15, 16 anos, vão odiar a igreja. Vão odiar pastor. E você vai atrás, sabe de quem? De pastor. Para fazer campanha. Para Deus salvar sua família. E você não sabe que foi você que saía do culto falando mal de pastor. Já que você é macho, chega lá e pergunta. Por quê, irmão? Porque a gente é perito em ver problema, mas não consegue apresentar a solução. Pastor, o ventilador ali tá balançando os cabelos das irmãs, pastor, misericórdia. Tá, e daí? E daí é que as irmãs não gostam. Tá, e daí? E daí é que tem uns pozinhos lá que vai no nariz da gente. Tá, e daí? É que a gente espirra, tá? E daí? Toma remédio. Ah, então vamos mudar de igreja. Vaza. Porque se você está na igreja e só vê os problemas dela, o maior problema dela é você. Se você sair, ela fica melhor sem você. Agora, nós não perderemos os valores se virmos os problemas, abrirmos a Bíblia e apresentarmos a solução. Primeiro, discernimento. Segundo, ver o problema e apresentar. Terceiro, equilíbrio. Eles estavam fazendo o quê? Dando comida para quem tinha? Isso estava atrapalhando a prioridade da... Agora imagine se eles dissessem assim, ó, chega de dar comida para pôr faminto. Pra trabalhar a cambada de preguiçoso. O negócio aqui é a palavra. O negócio aqui é a oração. Quem quiser comer, que come em casa, vai pedir para os outros, porque aqui não. Isso é desequilíbrio. Nós não negociaremos valores se formos equilibrados. Eu não vou deixar de dar pão para quem tem fome. Mas vamos fazer o seguinte. É melhor 10
fazerem um trabalho de 10 do que um fazer o trabalho de 10. Então vamos selecionar 7 que consigam servir as mesas. E nós, os 12, vamos orar e pregar. 7 alimentam o corpo, 12 alimentam o espírito. Então a igreja tinha um crescimento material e espiritual. Equilíbrio. Se você for equilibrado, você não abre mão de valores. Coloca na balança da palavra. Se não for os princípios bíblicos, dá para fazer os dois. Sem ferir Deus, sem ferir a igreja. Terceiro. A igreja não abre mão dos valores inegociáveis quando ela pratica o princípio do respeito a autoridades espirituais. Quem escolheu os 7 homens? A igreja. Apaga a luz. Nunca vou esquecer disso. Lê lá, igreja. 1, 2, 3. Versículo 6. 6. 1, 2, 3. Quem escolheu? Mas quem autorizou? O glória diminui, né? A igreja teve discernimento de quem era capacitado para servir as mesas, mas a igreja disse, a nossa igreja tem pastor. A nossa igreja tem um corpo de obreiros. Vamos apresentar esses homens para ver o que é que o corpo de obreiro diz. E o corpo de obreiro disse, bora orar por eles. Vamos autorizá-los. Eles estão preparados para fazerem essa missão. A igreja respeitou a autoridade estabelecida por Deus. Esse é um valor inegociável. Para de ficar assistindo desigrejado no YouTube. Para de ficar assistindo YouTube bobo. Porque YouTube de verdade tem poucos. YouTube bobo tem muito. A Bíblia ensina o princípio de autoridade espiritual, sim. Ah, discordo, desvia. Mas o que está escrito será inegociável, você gostando ou não. 1 Coríntios capítulo 12, na igreja ele deixou apóstolos, pastores, mestres e profetas. Efésios 4, ele disse, na igreja Deus colocou apóstolo, profeta e evangelista. Para o bom desenvolvimento do reino e aperfeiçoamento dos santos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Ele disse para a gente amar, respeitar a nossa liderança. Hebreus 13, 10. Obedecei aos vossos pastores e deles imitai a fé. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores para que eles cuidem de vós com alegria e não com tristeza na alma. Porque se cuidarem da gente com tristeza na alma, não será benéfico a nós. A igreja entendeu o princípio de autoridade. Eu não estou falando de Moisés, Davi, Arão. Porque tem gente que pega textos de rei, lá do Antigo Testamento, de teocracia, e quer ensinar princípio de autoridade. Não, princípio de autoridade para a igreja está no Novo Testamento. Jesus disse, quem honra profeta como profeta vai ter galardão de profeta. Quem honra justo como justo vai ter galardão de justo. E quem honra os pequeninos não perderá seu galardão. Isso quer dizer que nós temos que ter respeito pelos profetas, são as autoridades estabelecidas por Deus na igreja. 1 Pedro capítulo 5, Pedro disse aos presbíteros que estão entre vós, apacentai o rebanho de Deus, não por torpe ganância, nem como tendo controle sobre o rebanho de Deus, mas com amor e dedicação. E no versículo 2 ele diz, e a igreja, respeite os presbíteros que Deus estabeleceu entre vocês. Aí Pedro conclui a primeira carta do capítulo 5, dizendo, jovens, sejam humildes, submissos aos mais velhos. O princípio do respeito não pode ser negociado na igreja. Não podemos abrir mão do respeito aos que já viveram o nosso futuro. Agora, o que Jesus ensinou em Mateus 10 é lindo. Tem que honrar profeta, alguém acima de mim. Tem que honrar justo, alguém no meu nível. E tem que honrar pequeninos, alguém abaixo de mim. Tem gente que só honra quem está acima dele. É interesseiro. Tem gente que só honra quem é do nível dele, porque para ele ninguém é melhor do que ele. Mas tem gente que só honra quem está abaixo dele. Por quê? Porque ele não aceita que ninguém mande nele, ele quer que todo mundo fique debaixo do pé dele. Mas o equilíbrio é honrar profeta, honrar justo e honrar os pequeninos. Você vai ter galardão. É isso que a Bíblia diz.
São valores inegociáveis. Fala para mim, pastor. E o resultado de quando a igreja não negocia valores? Versículo 7. E crescia a palavra de Deus. E se multiplicava muito o número dos discípulos. Olha só, irmão. Quando a palavra cresce, a igreja também cresce. Quando a palavra se multiplica, os discípulos também se multiplicam. Agora. E grande parte dos... Uai, que é isso que está acontecendo aqui? Discípulo eu sei quem é. A gente sabe quem é. Aceitou Jesus, está sendo discipulado na igreja. Discípulo, novo convertido. Apóstolo eu sei quem é. Os pastores que Jesus estabeleceu. Agora, quem são esses sacerdotes? Se o sacerdote era só no Antigo Testamento. Eram aqueles que pagaram as pessoas para gritarem no meio da multidão. Solta Barrabás! Crucifica Jesus! Estes foram aqueles que chegaram em Jesus e... Estes foram aqueles que, quando Jesus ressuscitou, procuraram os soldados e deram dinheiro. Mente, fala que o corpo dele foi roubado. E o que está acontecendo agora? Quando a igreja não negociou seus valores, eles estão vindo e dizendo, eu quero aceitar Jesus. Eu quero me entregar para o Jesus que vocês pregam. Eu não sei se você está entendendo. Não negocie valores. Jesus vai salvar gente que nunca foi crente. Jesus vai salvar ateus. E Jesus vai salvar quem odeia Deus. Vai salvar quem odeia o evangelho. Vai trazer pessoas das falsas religiões. Continua pregando o verdadeiro evangelho, igreja. Continua só fazendo o que Jesus ensinou. Trabalhar para alimentar quem tem fome. Orar para alimentar a sua alma. E pregar para alimentar a fome espiritual das pessoas. O cuidado com os necessitados. A oração falando com Deus. E a palavra falando de Deus. Então fala comigo, por favor. Quando eu ajudo alguém, eu reflito o amor de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu valorizo a palavra, Deus fala comigo. Aleluia! Fica em pé, dando glória ao precioso nome de Jesus.